Faremos algumas considerações sequenciais dentro desta belíssima carta. E hoje faremos algumas considerações breves dentro do capítulo 1. E numa próxima ministração falarei então do capítulo 2 e assim sucessivamente para as próximas ministrações. Diz-nos o primeiro versículo, lerei aqui pelo menos 8 versículos, que nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, e sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Tomai vossos assentos, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, esta carta aos Hebreus tem sido uma das cartas mais estudadas pelos estudiosos da Bíblia ao longo dos tempos. É uma carta muito especial, é uma carta muito particular, é uma carta que se propõe a ser, de uma vez por todas, um divisor de águas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um divisor de águas entre o judaísmo e o cristianismo. Esta carta se propõe a ser um divisor entre a lei e a graça. Ela é, portanto, uma carta muito necessária, até muito mais quando consideramos o tempo de sua composição. Alguma coisa num período que podemos considerar um período já mais avançado da história da igreja primitiva, mas não tão posterior. Embora a data seja incerta, a sua aproximação pelos relatos e por falta de outros relatos históricos, alguma data próximo do ano 68 a 70, considerando que ela não menciona um fato de extrema relevância histórica, política e religiosa que ocorre entre 68 e 70 depois de Cristo, quando o general Tito destrói as muralhas de Jerusalém, o templo, e causa uma grande dispersão entre todo o povo judeu. Então, a data aproximada desta carta está alguma coisa próximo, porém anterior aos anos 68 e 70 da era cristã. Quanto ao autor desta carta, é uma outra questão que ainda permanece em aberto. Apesar da intensa investigação ou estudo investigativo, analítico sobre a matéria, não se chega a uma conclusão acerca de seu autor. Há muitas sugestões, entre elas, o que recebe mais conjectura seria o apóstolo Paulo ou algum de seus discípulos
que recebe a orientação teológica, contudo, tem liberdade de estilo para a escrever. Então, nós não sabemos exatamente quem escreve esta carta, mas sabemos, e isto não está em discussão, que o autor humano, ou escritor humano, quando a escreve debaixo da autoridade do Espírito, escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo, inspiração reclamada por todos os demais autores da Bíblia. Se este é um livro, se esta é uma literatura divinamente inspirada, não há grandes questionamentos. E qual o propósito da carta aos Hebreus? Qual o propósito deste grande tratado teológico da igreja primitiva? Bem, há muitas razões para a apresentação e apreciação desse grande tratado teológico da igreja primitiva. Primeiramente, poderíamos considerar que os cristãos hebreus, aqueles cristãos que vieram do judaísmo, estão sofrendo um grande perigo de apostasia iminente. Hebreus, pessoas que antes serviam ao judaísmo, pessoas que antes seguiam todo o decálogo e todos os mandamentos do judaísmo, pessoas que outrora eram pautados na lei de Moisés, mas que ouviram intrépidos apóstolos, intrépidos pregadores do Evangelho, apresentando a graça libertadora de Cristo, apresentando uma graça que é maior do que a lei, uma graça que é maior do que as tradições, uma graça que é maior do que o judaísmo, uma graça que é superior a tudo que já foi apresentado no mundo da religião. Então aquelas pessoas deixaram a lei e começaram agora a seguir a Cristo e o seu evangelho da graça de Deus. Pois bem, o tempo foi passando, as décadas foram passando e naturalmente, na medida que a igreja foi crescendo, que a quantidade de crentes foi aumentando, logo vieram as perseguições das áreas mais adversas possível, entre elas dos mestres do judaísmo, que muitos deles se converteram ao cristianismo, mas não uma convenção verdadeira, legítima, autêntica, mas a convenção de muitos deles foi apenas para passarem para o lado de dentro da igreja, e do lado de dentro da igreja iam envenenando os crentes, dizendo: olha, a graça é importante, mas a graça não é a suprema. O que Cristo fez é interessante, mas precisamos continuar conectados à lei de Moisés e às nossas tradições. Nós precisamos continuar guardando o dia sagrado, precisamos continuar guardando o sábado, seguindo toda a liturgia apresentada na lei e na tradição dos pais, e começaram então, de alguma forma, a enfraquecer o entendimento da graça que a igreja havia recebido naqueles dias. E quando a igreja começa a perder as suas convicções, logo ela começa a enfraquecer. Deixa eu dizer isso de novo. Na medida que a igreja começa a perder suas convicções, ela sofre uma perda de identidade. E Satanás sabe que nada fragiliza mais o povo de Deus quando ele mexe na identidade da igreja. Vou repetir, o microfone falhou. Satanás sabe que nada enfraquece mais uma igreja quando ele toca na identidade desta igreja.
Igreja sem identidade é igreja fraca. Igreja sem identidade é igreja moribunda. Igreja sem identidade é igreja sem força, sem graça, sem perspectiva e sem autoridade. Glória. Aleluia, Jesus. Nos séculos seguintes a esta carta, Satanás procurou por algum tempo matar os crentes fisicamente, mas isso não deu grandes resultados, porque conforme pais da igreja, pregadores da igreja posterior disse, na medida que os crentes são mortos, o sangue dos crentes é como semente para que outros crentes nasçam, de sorte que a terra está ficando coberta com crentes. E Satanás não demorou para perceber isto, e começou então a mudar a doutrina, começou então a mudar o entendimento doutrinário. E na medida que a igreja perdeu a doutrina, na medida que a igreja perdeu as suas convicções, na medida que os pregadores da igreja foram se apartando da Bíblia para pregar achismos, a igreja foi enfraquecendo e quase entrou em óbito no período das trevas, na Idade Média. E hoje não tem sido tão diferente. Há uma luta muito grande para modernizar a igreja, para tomar da igreja aquela identidade simples de noiva do Cordeiro, que ainda anda de véu e grinalda, esperando encontrar o noivo a qualquer momento. O pastor falou nesse momento, agora há pouco, há muitos crentes hoje em data de período de carnaval, há muitos crentes apreciando o carnaval, parece que estão desviados, mas então eu lembrei, não são só ovelhas ou bode, não sei, não são só ovelhas, mas há igrejas grandes, igrejas de tradição, igrejas históricas, que já têm os seus próprios blocos carnavalescos, sendo consagrado no altar, chama-se o mestre do carnaval, monta-se um bloco gospel e vai para a rua também dizer, estamos ganhando alma. Não sei até que ponto isso é interessante, porque estas almas que ganhamos através do carnaval, nós estamos ao mesmo tempo dizendo, pode vir para cá, nós não temos diferença do mundo. Se você aprecia carnaval, vem para a igreja, a gente aprecia também, até tem um bloco próprio também. Escute, é fazer tudo para ganhar todos, será? Nós temos hoje as grandes avenidas de São Paulo estão paradas para o carnaval. Amanhã a mesma avenida estará parada para a manifestação homossexual, para a parada gay, e não vai demorar, daqui a pouco a igreja vão montar uma paradinha gospel para sair nas ruas dizendo, nós estamos aqui travestidos também, para dizer a você, pode vir para a igreja. Não há diferença. Se o objetivo é se transvestir de carnavalesco para ganhar os carnavalescos, logo vamos ter bloquinho dentro da igreja de homem vestido de mulher vestido de homem, andando na avenida dizendo, vem para cá. Mas eu duvido que essa gente esteja ainda na sua identidade de igreja de Cristo. Nós não encontramos na Bíblia a igreja virando o mundo para ganhar mundo. Não está na Bíblia que José, o hebreu, quando chega no Egito, ele se deixa influenciar pelos costumes do faraó para ganhar faraó, mas ele chega lá e faz a diferença diante de faraó e de seus feiticeiros. Não está na Bíblia
que os 3 moços ou os 4 moços hebreus, quando chegaram em Babilônia, foram ameaçados de fornalha para não adorar o ídolo pagão. Não está na Bíblia que eles se dobraram e se curvaram para ganhar os babilônicos, mas está na Bíblia, eles não se prostraram, foram colocados dentro da fornalha, aqueceram a fornalha 7 vezes, e eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele livra, se Deus não quiser, morreremos por Ele, mas somos dele, quem é dele não se curva ao sistema. A igreja dos dias da carta aos Hebreus estava sendo ameaçada por doutrinas antibíblicas, e essa gente estava em iminência de apostasia. O que é apostasia? É o caminho reverso. O que é apostasia? É o esfriamento espiritual. O que é apostasia? É o desviar-se da fé. A igreja estava se desviando do evangelho. Então este profeta, arauto de Deus, se levanta com uma mensagem de confronto para a igreja, dizendo: olha, eu vou nos próximos capítulos dizer a você o que é cristianismo. Cristianismo não é uma raiz do judaísmo, cristianismo não é uma extensão do judaísmo, cristianismo não é a irmã gêmea do judaísmo. Uma coisa é judaísmo, outra coisa é cristianismo. Hoje está cheio de pastores que eu não tenho nada a ver, porque não são meus pastores. Que eu não tenho nada a ver, porque não são meus servos. Não tenho nada a ver, não sou supervisor deles. Mas eu estou ensinando a vocês, porque Jesus me colocou como pastor de vocês. Se você é ovelha, você escuta. Se não escutar, é bode. Jesus não me chamou para ser pastor de bode, chamou para ser pastor de ovelha. Se eu deixar de pregar com medo de você sair da igreja, não sou pastor, nem você é ovelha. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Se você não escutar a voz do pastor, não sou teu pastor. Se não sou teu pastor, não quero esquentar a cabeça com você uma noite. Jesus está, então, usando o seu profeta para confrontar a fé. E eu dizia que hoje tem muitos pastores trazendo de volta o judaísmo. Você chega dentro da igreja, parece mais uma sinagoga. O pastor está fantasiado de judeu, coisa que nunca vimos Paulo, apesar de ser judeu, com tanto adereço do judaísmo. Igrejas que da parede ao altar, mas parece uma sinagoga. Pastores que até para fazer campanha na casa dos irmãos, pega 6 obreiros para levar uma arca da aliança na rua, para deixar na casa do irmão, dizendo: olha, chegamos aqui, a arca está presente, o Senhor está presente na tua casa. A um deles eu lhe questionei, ele disse: Ribail, é porque se a gente não fizer assim, o povo não aparece. A gente diz: irmão, Deus está aqui, o povo não dá ouvido, mas quando a gente coloca uma linda arca da aliança, o povo vem. Deixa eu dizer a você, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem precisa de adereço para seguir é místico, é filhote de feiticeiro. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Se eu precisar de adereços para você crer na palavra, eu estou ensinando você a ser um místico. Isso aqui é para você crer naquilo ali. A fé defendida por este autor aos Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. O que é a fé? A fé, eu acredito na palavra,
vou seguir a palavra. Porque eu sei que o dono da palavra, vai agir para cumprir a sua palavra. Acontece que no catolicismo deram um santinho para as pessoas. Sim, no catolicismo te deram alguns santos para você chegar a Deus. E hoje dentro da igreja alguns pastores estão dando ídolo para você chegar a Deus. Dentro de algumas igrejas hoje, o pastor tirou o santinho e colocou os seus adereços para lhe levar a Deus. Mas nessa noite eu quero confrontar a você, que é ovelha desse rebanho, e a você que o Senhor colocou diante dessa mensagem. Quem é ovelha anda pela palavra, quem é filho anda pela palavra. Para de misticismo, de idolatria religiosa dentro da igreja. A gente precisa voltar para a Sagrada Escritura. Conhecereis a verdade, é ela quem nos libertará. Mas essa gente estava se desviando, estava fazendo o caminho reverso, estavam sendo também perseguidos. E dentro da perseguição, eles pensaram: é melhor a gente voltar para o judaísmo, porque lá também nós serviremos ao Senhor e não seremos perseguidos. Veja a imagem que aqueles falsos pregadores transmitiram para a igreja. Quando diziam, mesmo sendo cristão, vocês precisam desse adereço, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, vocês não podem deixar isso, vocês, e o judaísmo são quase a mesma coisa. Aí o pessoal começou a notar: para aí, se isso aqui está igual ao judaísmo, quando no judaísmo a gente não era perseguido e maltratado e sujeito à morte, agora estamos dentro do cristianismo, que é a mesma coisa de judaísmo, e estamos passando toda essa prova e esta aflição. Então vamos voltar para lá. Essa é a imagem que se passa hoje. Você é crente, é perseguido por ser crente, perseguido em diversos sentidos, perseguido por ser crente. Mas se o crente pode fazer tudo que o mundo faz, se o crente pode andar do jeito do mundo, se o crente pode se comportar do jeito do mundo, por que ser crente? A única coisa que vai mudar entre nós e o mundo é a perseguição que a gente sofre. E aqui no Brasil eu falo de perseguição espiritual, porque lá fora é perseguição política e física também. Mas por que pagar preço para ser crente se sou igual ao mundo? É isso que está na mente dessa gente. Por que pagar preço para ser cristão, se preciso ser igual ao judaísmo? Ora, o que o judaísmo faz, eu preciso e posso fazer. Então, que sentido faz eu ser crente, ser igual e pagar o peso do cristianismo? Hoje tem pessoas que estão dentro da igreja e nem elas mesmas sabem se são crentes ou se são mundanas. Elas não conseguiram ainda diferenciar o sagrado do profano. E aí o tempo todo Satanás fala: volta, está tudo a mesma coisa. Mas quem compreende a palavra e a sã doutrina tem autoridade para dizer, como Jesus disse a Satanás: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito. Está escrito onde? Está escrito na Sagrada Escritura. É por ela que nós andamos. Aquela igreja estava prestes a fazer esse regresso, essa apostasia, seguindo a orientação dos falsos mestres, procurando então uma religião que não lhe trouxesse desconforto. E os sintomas desta igreja, no caminho reverso, eram basicamente estes. Prestai atenção, dobre a atenção. Os sintomas de uma igreja que está entrando na apostasia. Vou dizer de novo, presta mais atenção ainda. Já sei que tu está prestando atenção. Dobra a atenção. Os sintomas de uma igreja no caminho da apostasia. Caminho da apostasia é o caminho reverso.
Aquela igreja estava retornando a Moisés. Moisés foi uma bênção, mas retornando as leis ao antigo pacto. Aquela igreja estava negligenciando os cultos. Não era mais aquela igreja de 4.000 almas, 5.000 almas agregando a igreja em um dia, como nos dias do Pedro. Mas era uma igreja que já estava negligenciando o culto. Como que é isso? O culto não é mais tão importante, não é mais tão relevante. Ah, meu Deus, e está cheio de pregadores? Não. Está cheio de pessoas pregando aí na internet. Você não precisa ir para a igreja. Seja um desigrejado. Aliás, o nome não é mais desigrejado. Antigamente se falava nos desigrejados, agora é crente orgânico. Não precisa ir para a igreja, não precisa de pastor, não precisa de liderança. Isso mesmo, continue assim. Satanás sabe que uma ovelha no meio de um rebanho é mais difícil do lobo pegar. Ovelha sozinho por aí é um prato fácil. Os crentes estavam negligenciando os cultos, sem apetite para adoração. Cultua hoje e sabe lá Deus quando vai aparecer nas reuniões de novo. Isso é sintoma, irmãos. Dobra a atenção, eu preciso te falar isso. Como que você vem para a igreja? Você vem para a igreja porque você precisa vir, porque você faz parte de um departamento? Não venha. Porque você vem para a igreja, para a igreja ficar cheia? Não venha. Porque você vem para a igreja por uma ocasião social? Não venha. Em vez de vir, vai dobrar o joelho e clamar o sangue de Jesus, porque isso é o Espírito gritando dentro de você, dizendo: cuidado, tu está desviado. Um dos sintomas de alguém que está no caminho da apostasia, não sente mais prazer de vir à casa do Senhor. Lembra do Davi avivado? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas se eu não sinto desejo, não sinto vontade de adorar, ah, meu irmão, pelo sangue de Jesus, corre para os pés da cruz e pede providência ao Pai. Tem alguma coisa aí dizendo: cuidado, o teu caminho está reverso, faz a curva e volta para o Calvário depressa. Um outro sintoma daquela igreja era a incredulidade. Não creio. A fraqueza espiritual veio como uma consequência natural para aquela igreja. Porque se você despreza a palavra, despreza o culto, vem a fraqueza espiritual e aí você vai desprezar também a oração. Veio a negligência na oração. A instabilidade da doutrina, não temos a doutrina definida. E quando eu falo de doutrina, eu não falo de usos e costumes. Uso e costume não é doutrina, uso e costume é bom senso. Você vir para a casa de Deus vestido de forma decente não é doutrina, é bom senso, é princípio, é postura de mulher e de homem crente. Você vir para a igreja usando bermuda, isso não é doutrina, isso é bom senso. No lugar sagrado a gente se comporta de forma sagrada. Você vir para a igreja vestido e maquiado igual a Jezabel, isso não é doutrina, isso é princípio. A cada lugar que você chega tem um jeito de se vestir, tem um jeito de se comportar, tem um jeito de andar. Então não espere que eu chegue dizendo: vamos fazer uma nova doutrina quanto à tua veste, quanto à tua maquiagem, quanto à tua aparência. Não, se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer: ei, bom senso. Entre Ana e Jezabel tem uma grande diferença. Não estranha não, eu estou pregando Bíblia e pregando a igreja aos Hebreus. A indisposição em compartilhar o ensinamento da palavra é um dever de todo crente maturo, compartilhar a palavra. Eles perderam aquele desejo. E o perigo estava em que aqueles
que lá no capítulo 3, verso 1, são chamados de santos irmãos na fé, viessem a cair, como é a expressão de 6:6 de Hebreus. Agora, se esse perigo estava tão iminente, para impedir isso, o autor começa então a escrever uma sequência de capítulos, e ele começa destacando a superioridade de Cristo a tudo que aquela gente tinha conhecimento. Começa dizendo que Cristo é superior e faz uma série de contrastes, dizendo: Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão. Cristo é superior a Melquisedeque. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Ou seja, tudo que está sendo apresentado pelo judaísmo a vocês, Cristo é superior a tudo isso. Então no capítulo 1, ele começa então descrevendo a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Sim, é isso mesmo. Essa introdução toda é porque estamos no primeiro capítulo. Na próxima mensagem vamos para o capítulo 2. Mas no capítulo 1, ele está dizendo assim: Cristo, portanto, é superior a todos os anjos. Sim, embora o autor compreenda a matéria da angelologia, ou a doutrina dos anjos, e sabendo ele que os anjos são criaturas magnânimas, os anjos são criaturas potentes, os anjos são criaturas poderosas, conhecendo ele as mais diferentes classes ou categoria de anjo, imagino que ele dá uma pensada aqui, desde os anjos mais comuns até os anjos mais augustos, os anjos mais num patamar de maior excelência, desde os exércitos comuns. Ele vai pensando em Miguel, vai pensando em Gabriel, vai pensando nos potestades, nos principados, vai pensando em todas as categorias. Imagino que ele pensa nos anjos que servem ao Senhor acima do trono da majestade santa, como os serafins. Também pensa nos querubins que estão servindo como trono, anjos trono, aquele que leva, que conduz o trono da majestade santa. Porque está escrito em Salmos que o Senhor está sentado, entronizado entre os querubins. Também Ezequiel vê o Senhor sentado em um trono em cima de querubins. Imagino que na mente desse autor ele faz uma consideração da magnitude, da grandeza, do esplendor de cada um desses anjos. Mas logo ele começa a escrever, e o Espírito Santo toma a sua caneta e vai dizendo assim: ele, Jesus, é maior do que os anjos. Os anjos são criatura. E quem é Jesus? Jesus é o Criador dos anjos. Pela palavra de Jesus, os exércitos angelicais foram criados. Então, se o querubim é grande, maior é aquele que o criou. É isso que ele vai dizer. Ele vai considerar, escreve aí: embora os anjos tenham poder, como aquele potestade que em uma noite matou 185 mil no exército assírio. Jesus, ele não só tem poder, mas ele é onipotente, ele é a fonte do poder dos anjos. Está dizendo, se anjo é poderoso, o anjo lembra que o poder que ele tem vem da fonte que é a onipotência de Jesus. Anjo não é onipotente, mas Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e também no inferno. Ele tem um nome exaltado sobre todo nome. Eu estou pregando isto e eu imagino que passa no coração daquele escritor ao lembrar da sabedoria dos anjos, mas dizendo: os anjos são sábios. Contudo, devo lembrar que Jesus é maior do que os anjos. Ele não só tem sabedoria, ele tem a onisciência do Pai, ele tem a fonte
fonte de todo saber. Em Israel havia um provérbio ao rei: o meu Senhor tem mais sabedoria, ou a tua sabedoria é como a sabedoria de um anjo. Foi dito isto a Davi. Quando o Senhor chama a atenção para a sabedoria de anjos, ele diz que este era mais sábio que Daniel. Mas o escritor diz: Jesus é superior aos anjos. A sabedoria dele vem da fonte. Jesus tem onisciência, portanto a fonte de toda sabedoria emana dele. Nesse contraste entre Jesus e os anjos servem como adoradores de Jesus. Jesus recebe adoração angelical nos céus e na terra. Os anjos foram colocados como adoradores e servos de nosso Salvador. Quando Jesus nasceu, foi anunciado a Maria por um anjo. Na regozijante noite de seu nascimento, anjos entoaram louvores nas nuvens do céu. Quando Jesus nasceu, anjos conduziram adoradores até a manjedoura. Quando Jesus foi perseguido, anjos guiaram a trajetória de José e família até o Egito. Depois que passou a perseguição, anjo aparece no cenário dizendo a José: leva de volta o menino, porque aquele que o perseguia já morreu. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz a um dos seguidores: a partir de hoje verás anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus estava no deserto, foi servido pelos anjos. Quando ele agonizava lá no Getsemane, havia anjo com um lencinho limpando o sangue que escorria no seu rosto e confortando ao meu Jesus e lhe servindo. Quando Jesus foi colocado na cruz e tirado, ao terceiro dia ele ressuscita, os anjos estão lá para abrir a sepultura para o meu Jesus passar, e fica ao redor para anunciar: aquele que estava morto não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Os anjos servem a Jesus por toda a eternidade. Então os anjos são servos de Jesus. Jesus é o único a quem o Senhor chama de filho. Enfatiza muito bem o escritor dizendo: a qual dos anjos disse o Pai: tu és meu filho, hoje te gerei. A nenhum deles, somente ao Senhor eu te coroei. Aleluias. Exaltei o teu nome sobre todos eles. A nenhum dos anjos ele disse: senta-te aqui comigo. Mas ao filho disse: senta-te à minha destra. Não existe nenhum anjo sentado no trono da majestade santa, porque eles não são majestade. Mas deixa eu te dar um retrato do céu, segundo experiências vividas por João. João foi convidado a visitar a sala do trono. Quando João chega lá na sala do trono, ele vê aqui um grande trono. Quem está sentado está o Pai, e Jesus o Cordeiro está aqui do lado. Até existem anjos em volta. Ele diz: há 24 anciãos. Embora existam algumas especulações teológicas, algumas conjecturas teológicas em que possam tratar-se de uma representação dos apóstolos e dos patriarcas, mas o fato é que desde a eternidade, antes que existisse patriarca, antes que existisse apóstolos, essas 24 criaturas já estavam lá. Eles têm aparência de reis, eles têm coroas, eles têm tronos que estão em volta e não ao lado, e em volta
eles olham para o Pai que está no trono, eles olham para o Cordeiro, tiram a coroa de sua cabeça, descem de seu trono, prostram-se com o rosto no chão e diz: honra, glória e louvor seja dado ao que está no trono e ao Cordeiro que morreu e ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos. A nenhum anjo ele deu esta posição. Embora tenha um anjo na Bíblia que resolveu ter uma cadeira também lá. E o Senhor em Isaías 14, Ezequiel 28 fala sobre ele. Está o Senhor falando de Lúcifer, lembrando o tempo que Lúcifer era anjo de luz, do tempo que Lúcifer ainda não era Satanás, do tempo em que Lúcifer habitava aqui na terra. Escute, eu sei, eu compreendo isso. Há várias correntes teológicas a este respeito, mas por A mais B compreendo isto. Na terra antes do Adão ser formado, no Gênesis capítulo 1 e versículo 1, antes do versículo 2, nós temos a terra de Isaías 14, de Ezequiel 28, uma terra coberta por minerais, e quem habitava nela era o Lúcifer antes de sua queda. Os anjos de Deus estavam com ele. O texto diz que ele era uma criatura tão magnânima. Todos os instrumentos musicais estavam nele como de fábrica. Assim como nós temos extensões corporais, braço, perna, Lúcifer tinha tambores, tinha trombones, tinha instrumentos musicais das mais diversas qualidades, e a sua boca também tinha todos os dons de louvor. Ele andava, e na medida que ele andava, os seus instrumentos iam tocando louvores. Deus olhava para ele e dizia: como és perfeito. Deus se alegrava com o que havia criado, mas não colocou Lúcifer para sentar ao lado em seu trono eterno. Lúcifer, ou Luzbel, ou portador de luz, recebia elogios de Deus, dizendo: perfeito eras, até o dia que se achou iniquidade no teu coração. Lúcifer desejava um lugarzinho, mas o trono era para o filho e para o pai. Lúcifer desejava estar lá, mas lá era o lugar do filho. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: a qual dos anjos disse: senta-te aqui comigo? A nenhum deles. Lúcifer então decidiu ao contrário. Disse: eu subirei. Isaías 14, Ezequiel 28, textos paralelos. Eu subirei. Se vai subir, ele está aqui embaixo, acima das estrelas de Deus, referência aos demais anjos. Exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas a ninguém Deus lhe chamou de semelhante até então. Deus não reservou lugar de trono para ele lá em cima. E na medida que ele subiu, Deus tirou dele a luz, tirou dele a glória. E aquele que era de luz caiu transformado em anjo de treva, em Satanás, em demônio, em toda sorte de pânico e pavor espiritual. Era agora a personalidade daquele anjo. Porque o Senhor disse: a nenhum deles eu chamei para sentar no meu trono. Aleluia. Ah, meu Deus. Mas hoje existem aí um terço dos anjos, são anjos caídos. Satanás e os demônios continuam sendo anjos caídos. E o autor está dizendo assim: Jesus é maior que todos os anjos. Jesus é maior do que todos os anjos. Os anjos são servos, os anjos são nossos companheiros. Nós andamos acompanhado de anjo, mas lá no Primeiro Testamento, quando um anjo aparece,
e o servo do Senhor se prostra para adorar. Ele diz assim: não faça isso, eu sou teu conservo. O anjo compreende que ele é conservo, ele é servo a favor dos servos, por isso nós temos a proteção. Mas deixa eu terminar dizendo assim: quando o autor diz Jesus é superior aos anjos, eu quero terminar dizendo assim: embora exista também anjos de trevas, anjos de medo, anjos de terror, anjos de sofrimento, que são chamados de demônios, espíritos rebeldes, mas deixa eu lhe dizer, não importa qual seja a afronta desses anjos do outro lado, a palavra diz: Jesus é maior. Não importa qual seja a afronta, Jesus é maior. Levanta a mão e eu vou dizer algo para você. De onde está vindo o problema? De onde está vindo a afronta? De onde está vindo? De onde está vindo? Qual é a fonte do problema? Levanta a mão e recebe isso. Jesus é maior. Meu Deus, não fica aterrorizado. Jesus é maior. Problema bateu, não fica. Jesus é maior. Satanás se levantou para perseguir. Jesus é maior e é superior a tudo isso. Quem compreende isso, adora esse Jesus. Jesus é maior que os anjos. Mas na próxima mensagem eu continuo o capítulo 2 de Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maior. Aleluia. Estamos lendo aqui hoje agora, ele é maior que os anjos. Mas ele é maior do que nós. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas adversidades. Ele é maior do que as nossas lutas. O que tem sido grande para você, ele é maior que os gigantes que tem se levantado na sua vida. O que tem se levantado contra você, Jesus é maior do que esse problema. Qual é o gigante que tem afrontado você? Jesus é maior do que esse gigante também. Meu Deus! Qual é o sintoma do inferno que tem se levantado contra você? Jesus é maior do que as portas do inferno também. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glórias a esse Jesus que é maior. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que tem afligido a sua alma, diga: Jesus é maior. Ele é maior. Fique de pé comigo. Jesus é maior. Essa enfermidade que tem afligido a sua vida, Jesus é maior. Essa perturbação maligna que tem afligido a sua vida, Jesus é maior. É maior. Maior do que seus medos, maior do que os seus temores, maior do que as suas lutas, maior do que tudo que tem te colocado para baixo. Jesus é maior e vai mostrar a superioridade dele, resolvendo estas causas da sua vida, dizendo: chegou aqui um que é maior, estamos adorando a um que é maior. Meu Deus, diga comigo: adoro aquele que é maior. Adoro aquele que é maior. Ai, que o profasse Marauê, Revaia Sauenergia Xer, que o plouvaste. Feche os seus olhos. Aleluia. Quem vai resolver os seus problemas não sou eu. Quem vai resolver o seu problema não são estes homens de Deus que estão aqui no altar. Mas quem vai visitar o seu problema agora é Jesus, o maior. Quem vai visitar a sua alma e agora é Jesus, o grande. Meu Deus! Qual é o problema grande que tem te afrontado? Apresenta diante do grande de Nazaré. Qual é a luta grande que tem te afrontado? Apresenta diante do grande de Nazaré. Qual é o desafio grande que tem te afrontado? Apresenta diante do grande de Nazaré. Glória a Deus.
E candore baraiacha. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Sinta aí um pouquinho da grandeza de nosso Jesus operando na sua vida, tocando nessa doença agora, tocando no teu corpo agora, tocando na tua alma agora, tocando na tua casa agora, tocando na sua família. Sinta aí o toque daquele que é maior. Oreblau é sério. Meu Jesus, toca nesta vida agora. Meu Jesus, toca nessa vida agora. Mostra o teu poder. Mostra esse mal que tu és maior. Seja tocado. Toca nessa enfermidade agora, meu Jesus. Toca nesse desemprego agora, meu Jesus. Toca nessa vida financeira agora, meu Jesus. Toca nesse casamento agora, meu Jesus. Toca nessa família agora, meu Jesus. Tu és maior do que tudo aquilo que tem nos assolado.